Bora, Rafael, separei um corte aqui do Neto com os donos da bola, comentando sobre os reforços do Corinthians, sobre os jogadores já sondados pelo Timão, que não deram certo, alguns ainda estão na mira, como o Vitor Sá, Carlos Vinícius. Então se liga só, o Neto aí, e como vai pagar, né, que sem dinheiro, complicado, né, apesar que pagou os salários ontem. Então se liga agora que o Neto falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos falar do Corinthians, faz tempo que eu não falo. A informação que eu tenho, e se o Armando, se o presidente Osmar Stabile quiser me confrontar em relação a isso, pode vir aqui que tá tudo certo. Por telefone ninguém entra aqui, só o seu Johnny Saad, mas ninguém. Entendeu? Aqui no meu programa ninguém vai entrar. Quiser vir, a informação que eu tenho, e aí é uma informação que já vem pipocando de uma maneira não muito forte, mas que não tem dinheiro para pagar a Memphis Depay. Que é muito dinheiro. Que é uma coisa que o Augusto fez, certo? Veloso, Jameli. Daqui a pouco o Jameli vai falar para nós aqui em relação ao livro. E muitas vezes vocês acham que nós, ex-jogadores, a gente não tem capacidade, talvez, para escrever um livro. O Cascão e o Fabrício Bosio escreveram 2 livros meus, né? A gente tem muitas histórias, muitos livros. Eu li a maioria dos livros do Tele Santana, de Hilton Santos, do Coutinho, com o meu querido Kaká, e de muitos outros. O ex-jogador, ele pode sim estar aqui, ele pode conviver aqui. Tem muitos que ainda acham que estão jogando futebol, mas nós somos uma exceção e a gente é um diferencial para vocês que querem realmente estar onde nós estamos aqui. Não precisa ter inveja da gente não, querer o mal nosso, porque a gente não quer o mal de vocês, né? Mas também se vocês quiserem, vocês que se explodam. O problema é seu, não é meu. E voltando, então vamos lá. Aí você pega um jogador que 2 dias antes dele vir, aí os empresários vão e com o direito que ele tem e que nós temos também de receber o nosso salário daqui da onde a gente trabalha e vocês também. Aí você pega, irmão, aí vem, tem que pagar o cara. Aí não paga o funcionário. Pagou ontem à tarde. Estava fazendo a Rádio Bandeirantes, era umas 7 horas, o salário dos funcionários foram pagos. E que não deveria atrasar o salário dos funcionários. Por exemplo, se um dia a Band quiser atrasar o meu salário para pagar dos funcionários, pode atrasar quanto que quiser. Não tem problema nenhum para mim. O Cássio, que vocês aí arregaçaram com ele, sabe quantas vezes o Cássio pagou salário de funcionário lá? Quando o Corinthians ficou 11 meses sem pagar o salário dos jogadores? Você não tem ideia, Veloso. Então eu estou falando isso porque, como aconteceu, agora eu posso falar. O Cássio pagava salário dos funcionários que trabalhavam no esporte. Isso a gente já fez muito. Eu já fiz muito isso na minha profissão, como ex-jogador de futebol e também como outras coisas mais. Aí o seguinte, aí vem agora, já percebeu, Veloso, Souza, Jameli, e vocês que estão ligados aqui nos donos da bola nesse feriado da Constituição de 32, é o seguinte, aí vaza o hotel. Será que é o clube mesmo que faz vazar o hotel ou é quem é o staff do jogador? Não sei, cara. É uma coisa que às vezes eu preciso entender isso. Aí vaza ontem, no GE. Abração para todo mundo do GE aí. Um abraço meio de urso, que eu não suporto muito vocês. Mas eu leio, eu tenho... Como é que fala aquele negócio? Eu não sei. Twitter X? Não, do GE lá eu tenho aplicativo. Tem aplicativo que o Cascão colocou lá do GE, eu fico vendo as informações. Saiu agora que não paga a empresa 2 meses. Você vê como tudo passa agora? 300 pau. De carro, e segurança. E que, por sinal, os seguranças ficavam lá dentro. Hoje não fica mais. Por que só os seguranças do Memphis pode ficar dentro do CT? Por que o seu não pode, o seu não pode, o seu não pode? Aí o jogador fala assim, mas por que só o dele fica? Aí segurança comendo junto com o jogador, almoçando junto com não sei quem. E aí vira uma várzea, irmão. Vira várzea. Aí, meu irmão, aí sai o negócio do dinheiro que não pagou. Aí sai o negócio do hotel. Se você quiser agora, por exemplo... Saúde, já. Espera aí. Saúde, já. Você tá com tosse. Tosse aí, já. Vai lá, tosse e depois eu faço o programa. Tosse aí, vai lá. É só isso que fartava, vai lá. Tosse aí. Pode tossir. Tosse aí. Já tossiu, olha já lá. Rotou. Espirrou. Já espirrou. Não, tá, pode tossir, velho.
Aí você tá fazendo aqui, o cara tosse. Esse Java é impagável. Saúde, Esse é impagável. Imagina, ó. Outro dia a moça foi lá tirar um negócio da Ana Maria Braga, ela foi extremamente mal educada com a moça. Imagina o senhor. Eu não sei. A televisão é isso, Aí tossiu, daqui a pouco vai fazer outra. Só não pode. Aí você tá com o pensamento tudo na sua cabeça, né? Aí você tá. Rompe tudo. Aí o cara tosse. Espirra. Aí você Saúde, fica. saúde. Saúde pra você. Voltando, então. Aí você pega. Aí vaza agora que o cara não pagou os seguranças do cara. Então o Corinthians paga segurança, paga carro. Cozinheira. Então, o que acontece? Pelo menos o que eu sei. Essa diretoria que entrou não tem condições de pagar o Memphis e não quer que o cara fique. Essa aventura não é deles, né? Essa aventura não é deles, que eles têm que fazer. É como acontece sempre. A aventura do Leco veio pro Júlio Casares, o Júlio Casares veio pro outro. A única aventura que nesse futebol não teve aventura foi do Palmeiras, que veio do Paulo Nobre, veio do Gagliotti, veio da Leila. Vai melhorando, que vai melhorando, que não é o do Santos. Exato. Que não é o do Corinthians. Na verdade, aí pega, aí daqui a pouco, aí ele... Eu não tô falando nada disso porque é da música que ele fez, porque ele acha que todas as vezes que eu falo dele, eu pago minhas contas. Eu não preciso de você para pagar minhas contas. Muito pelo contrário. Eu não preciso do Corinthians pagar minhas contas. Eu preciso da Band. E eu preciso da Rádio Craque Neto dos eventos que eu faço. E que, por sinal, eu ganho muito bem. Só que aí, meu irmão, a briga é insana. E aí, vem. Agora que não paga... Aí, daqui a pouco, não tem dinheiro para pagar o salário. E que não vai ter. Porque esse pessoal que entrou... No primeiro dia, o que eles falaram para todos nós? Porque mentiroso é Pinóquio, irmão. É o Pinóquio, né? Mas parece que tem muito mentiroso no mundo do futebol. E vocês acreditam nessas mentiras aí. Então vamos lá. Quando eles entraram, não tinha dinheiro para pagar o Profut. Pagou. Não foi, Veloso? Pagou. Foi aqui? Pagou. Aí não tinha dinheiro para pagar o Memphis. Pagou. Aí não tinha dinheiro para pagar... Né? É uma parte. Uma parte. Aí não tinha dinheiro para pagar o salário. Pagou. Aí agora sai o quê? Daqui a pouco vocês querem apostar que vai sair que o Corinthians não pagou o hotel? Que não pagou as diárias? Faz 10 meses. O Memphis, esse aí, que por sinal, teve um rapaz que entrou lá no Twitter dele, não sei se foi no Twitter, onde foi, no Instagram. Pô, por que você faz isso aí? Ele respondeu, mas na África do Sul muita gente passa fome. Eu estive na África do Sul, mas aqui também, irmão. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente não tem esgoto, a gente não tem educação, a gente não tem escola. O pobre quer sempre que se dana. E aqueles que são ricos, que conquistaram a sua fortuna com trabalho, tá tudo certo. Os ladrão, os ricos ladrão, eu quero que morra. Isso é um pensamento meu, não é um pensamento da Band. Aí você pega um cara como esse, aí o que ele fez? Você não aguentou o pau? Por que você não deixou lá? Já tirou, né? Já tirou, né? Aí vem ele. Tem 13 gols, não fez gol em clássico, fez uma música, é um cara muito bom de bola. Mas o que a gente está percebendo, e uma coisa que vai ser meio que natural em relação ao Corinthians, daqui a pouco esse cara pega o avião, vai embora e vai botar uma dívida em cima do Corinthians que é quase impagável, que vai ser mais ou menos 100 milhões. De tudo que ele ganha, do salário que ele tem, bota o salário dele. Ele tem 2 anos de contrato, certo? Ele não deu 1 ano ainda. Certo? Vamos... Dá agora, né? Vai dar agora. Aí ele tem mais 1 ano. Bota 1 ano, quanto que dá? Um cara que ganha 6 milhões. Só em 10 meses dá 66. 66, 66, 72. Dá 72. Dá 72. Com o 13º dá 80 milhões. Pra ele aí. 80 milhões para ele. Mais premiação. Não, a premiação quando ele consegue. Mais o que ele gasta de hotel, 270. Então, aí, essa diretoria não aguenta pagar. Vocês não têm dinheiro para pagar um funcionário. Eu não sei quanto que é a folha salarial dos funcionários do Corinthians. Talvez os 4 milhões, mas 5 milhões, acho que não passa muito disso. Né? E aí eu não tenho dinheiro. Primeiro eu pago ele.
Aí depois eu pago o coisa. Aí entra os seguranças. Agora sai que não pagou. Pô, peraí. Vamos lá. Eu sou contratado, aí eu chego numa empresa, eu tenho todas essas mordomias e eu tenho que fazer uma coisa igual todo mundo faz, jogar bola. Só que eu tenho os privilégios. Quais são os privilégios? Eu entro com segurança, eu tenho aqueles dois carros dele. Carro blindado. Carro blindado. Eu moro numa suíte de 1.170 metros. Eu vou 2 vezes, 3 vezes aí em Taboão da Serra. Eu vou em Paraisópolis. Bom para Paraisópolis sou eu, irmão. Que dou bola, que dou camisa, que sou amigo dos caras da resenha, que tô junto com os caras. Que tem lá na Paraisópolis o tênis do Rogério, que sou eu que dou bolinha. A minha escola que eu tenho em Diadema, com 40 alunos, que dá alimentação. É isso que a gente tem que entender. Agora, ele como profissional, ele não fez nada de errado no Corinthians até agora pra mim. Ele está sendo um baita profissional, isso é uma verdade. Agora, o custo-benefício dele chegou para o Armando, que é o vice-presidente hoje, né, Armando? Que agora você está no poder, e também seu Osmar Stabile. Seu Osmar Stabile. Então, vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês correm para pagar ele. Vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês pagam 2 carros, 4 segurança, 300 mil que saiu no GE. Tá lá, Cascão, pega lá. Eu quero mostrar que é o GE. O GE deu. Os caras já sabem a empresa que é. Alguém sabia a empresa? Não sabia, não. Alguém sabia qual é a empresa que tinha contratado eles? Não. O GE já sabe. Quem passou para eles? Quem vocês acham que passou, gente? Pô, é óbvio. É óbvio, pô. Isso é lógico, pô. Então já deve isso, deve aquilo, já devo salário. É um passo assim, é um passo para eu ter qualquer desconforto. Que, por sinal, quando tiver jogos e também não jogar bem e não fizer gol, você sabe que o torcedor vai cobrar ele como já está cobrando. Já é um passo para eu ir embora. Eu já voltei para a seleção da Holanda, certo? Ele é um cara, o maior artilheiro da história, é bom de bola pra caramba. Ajudou o Corinthians no Brasileiro, ajudou o Corinthians no Paulista, mas quem fez os gols nos clássicos foi o Roberto, que não joga contra a equipe do Bragantino, que não joga contra o Bragantino. Então, tudo isso que eu estou vendo em relação às dívidas, em relação ao que acontece com o Memphis Depay, eu acho que está sendo uma coisa tipo pro cara ir embora. Eu acho que ambas as partes, sabe? Eu não fico bravo que vocês vazam isso, eu não fico bravo que você também... E aí eu vou levando. Que ponto que você enxerga isso, meu querido maravilhoso Veloso? Bom, boa tarde. Sem dúvida que essa diretoria que entrou agora, que está assumindo, está vendo que realmente alguns absurdos foram cometidos pela diretoria passada, né? Você viu o tamanho do endividamento do clube com 1 ano e 4, 5 meses do Augusto à frente ali da presidência do clube. Então você tem que realmente fazer com que o clube possa ser o mínimo administrável, né? Você possa sanear algumas dívidas, diminuir as dívidas e a folha de pagamento, claro, é um custo muito alto para o clube. E é uma irresponsabilidade você contratar um jogador na atual situação do Corinthians financeira com todas É diferente de quando contratou ele, certo? Não, piorou, né? Piorou, né? Piorou. É. Com todas essas regalias e um custo desse para o clube, que realmente o clube não tem a mínima condição de arcar. O Corinthians não pode ter um jogador que custe tanto na sua folha de pagamento, embora tenha sido importante o ano passado no Brasileiro. Mas mesmo assim, se você é muito pouco. A condição não dá, o Corinthians não tem condição hoje. O que ele foi, é muito pouco, é muito nome para pouca bola. Tá certo que o Souza sempre lembra que era uma aventura, mas essa aventura aí eu tenho certeza que o corintiano não quer participar. E tem uma outra coisa. Vocês viram aí que a imprensa aí, porque todo mundo tem as informações, cada um tem a sua fonte. Vamos lá. A imprensa deu Igor Vinícius, não contratou. A imprensa deu Marcos Vinícius, é o menino? É Marcos Vinícius, o menino que joga lá fora? Carlos Vinícius, também não contratou. A imprensa deu que ia contratar o Biel, não contratou. O Vitor Sá agora. Agora está falando o Vitor Sá. Não vai contratar. Sabe por que não vai contratar? Porque não tem 1 centavo. Não tem 1 centavo.
Então como é que pode o Fabinho querer contratar alguém se eu não tenho um centavo? Se eu tenho que pagar o Memphis, aí eu tenho que pagar o hotel do Memphis, aí eu tenho que pagar os seguranças do Memphis, aí eu tenho... Espera um pouquinho. Aí o que eu ganhei de 5 milhões, por exemplo, que é o da Federação Paulista de Futebol, não é meu, é do Memphis. Tudo é pro cara, irmão. Tudo é dele. Que, por sinal, sabe o único jogador que foi contratado esse ano? O Angileri. E que é um baita do lateral esquerdo. Sabe quem contratou? O Ramon. O Ramon. O Ramon. Também, né? O Carrijo também. E o Carrijo foi do ano passado, certo? E o Carrijo também. Então dá uma olhada só. Como é que o Fabinho, como é que você, Dorival Júnior, vai querer contratar alguém? Aí vem o papo furado, Souza. Olha, vamos dar chance pra base. A base, o sub-20 do Corinthians, tá difícil. Só toma pau. Perdeu pro Palmeiras agora de 3-0. Só toma cacete. Então você acha que os meninos da base, que não jogam na base, que não levam o Corinthians a ser forte na base, eles têm condições de entrar num fogo desse? Numa fogueira dessa num momento como esse? Óbvio que é difícil, mas o Memphis eu trabalho incessantemente para que eu possa pagar agora a empresa, que a empresa não tem nada a ver com isso. Então, aí daqui a pouco vai ser assim, ó, já não pagou o outro. Aí daqui a pouco não pagou o outro. E aí, como é que o Dorival Júnior e como é que também o Fabinho Soldado, que fez das tripas aos corações para que pudesse o ano passado contratar todos os jogadores que ele contratou, e se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians tinha caído. Concordo, mano. Mas tinha caído de um jeito para a segunda divisão de novo. Se não tivesse sido as contratações, que inclusive é do Memphis. E que jogou bem, mas não é tudo isso. O que o Memphis fez mais que o Yuri Alberto? O que ele decidiu no Paulista que ele fez a música? Quem fez os gols do Clássico? Foi o Yuri Alberto. E aí você contratou o Angileri, mas eu tenho mais 3 laterais. O gol do título foi passe dele, né? É. Assistência dele. Aí, que ganhou 1,5 milhão. É o mínimo que ele tem que fazer, né? 100 por cada assistência. É 100 mil por cada... 1,5 milhão? Não, por 15, não é? Não, e foi o gol do título, tem um prêmio. 4 milhões e 700. É isso. Mais 5. Então o cara ganhou 6 milhões para fazer aquilo que qualquer profissional tem que fazer, jogar bola. É obrigação. Que é obrigação. E vocês abriram as pernas para ele. Quem abriu as pernas é que é o responsável. Quem deixou assinar o financeiro, o diretor... Jurídico. O jurídico. Mas você... Ah, não. Aí vocês esquecem desse tipo de gente. Aí vocês entraram. Vocês não estão aguentando pagar ele. Vocês só contrataram o Angileri. Aí eu tenho Palácios, eu tenho Hugo e eu tenho o Bidu. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando porque mandaram o Giovani agora. Você viu o menino centroavante? Ele é craque de bola? Não. Ele é um centroavante bom? É. Menino da base, você viu o que aconteceu, Veloso? Não, do Vocês viram? não sei. Vocês sabem ou não? Então eu vou explicar. Ele estava para vencer o contrato, certo? Sim. O que aconteceu? O Corinthians não renovou o contrato dele, ele foi embora agora livre. Um menino de 20 anos. É como se você comprasse uma casa ou comprasse um carro, porque jogador é mercadoria, certo? A gente sempre foi, não fomos? Certo. Tá. Aí eu não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento. Aí eu não pago o IPTU, não pago as coisas. E vou deixando e eu perco meus bens. Eu perco o que eu tenho de mais valor. O que o clube tem de mais valor? É a torcida. Depois é o jogador. Aí um menino de 20 anos, eu perco ele. Ele foi embora para a Itália por 1,5 milhão de euros. O Corinthians ganhou alguma coisa? Absolutamente nada. Sabe por quê? Não ganhou? Mas ninguém fala nada, sabe por quê? Porque não dá ibope, você não vai falar do Giovani, que não vai dar audiência, né? O cara vai querer ir embora daqui, pode ir, tá tudo certo, vai para onde vocês quiserem. Mas aqui é outro tipo de programa. Aí você perde um Giovani, que você poderia ter renovado o contrato. Eu vou renovar o seu contrato, Giovani, mas vou fazer o seguinte, eu renovo, você tem uma proposta de 1,5 milhão, não tem? Que a gente já sabe. Então eu te libero, mas a gente vende você por 3. Você fica com 1,5 milhão e o clube fica com 1,5 milhão. Não, o que eles fizeram? Tanto aqueles que saíram, como aqueles que entraram. Deixou o menino livre. E ele foi embora para a Itália. É justo com um clube isso?
Mas, Neto, não adianta querer renovar com o menino faltando 6 meses, porque daí não vai renovar mesmo. Tem que renovar com 2 anos já, com 1 ano e pouco, fazer um planejamento, põe uma multa alta, o cara não sair. E daí você obriga... E na multa alta, eu sei que eu vou diminuir Lógico, a você multa. Negocia. Mas eu negocio. Aí eu não arrebento forte com o clube. Exato, você fica do lado forte da Não é negociação. verdade? Claro, você tem margem. Você tem margem pra brigar. A multa, por exemplo, a multa do Richard Rios é 100 milhões de euros. Isso. Não vai vender por isso. Vai por 30. O Roma já ofereceu 30 milhões. Mas você tem a margem para negociar. Você tem a margem Mas na pra hora negociar. da negociação, né, o cara vai falar assim, ó, você quer dar quanto? 20? Ele tem a multa de 100. Cara, vamos fazer nem 20, Sabe o que 100, o Palmeiras pode ficar fazer? 30, 40, Ó, vocês me dão os 30, Exato. mas vocês pagam os 5% que o Guarani tem. Cara, isso é Exato. Não é? Os 10 do jogador. Os 10 do jogador, então vamos fazer ela por... Não, aí o Corinthians, que tá quebrado, que não tem dinheiro pra pagar os funcionários, que vocês não entraram aí? Osmar Stabile, você não entrou? O seu vice-presidente não entrou? Vocês não entraram? Vocês não sabiam que tava... Vocês não sabiam que do jeito que tava? Estavam lá, já. Estavam lá. Não Vocês entraram, estavam já lá. estavam lá. Você Já era vice. assumiram agora, né? Você era segundo vice do Augusto. Você era o primeiro vice do Augusto. Vocês sabiam. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Vocês não estavam estavam lá. lá. Mas agora, por exemplo, aí o Memphis está lá. Mas, tudo bem, eles alegam que o Augusto não passava nada. Minha mãe também não se passava, alegou. tá bom, agora Minha mãe fica- alegou também que não passava nada pra mim, meu pai também. As doenças venéreas que eu paguei. Todo mundo pega, velho. Todo mundo pegou, agora vai avisar que tá? Ué, mas você não é vice? Não passava nada, mas você não sabe? Mas por que vocês quisem entrar se você não tem salário? É tudo por amor ao Corinthians, então. Então é isso, Fiel. Mano, complicado, né, cara? Como pode o Corinthians, mano, um clube desse tamanho, não ter um centavo em caixa, mano, pra tentar contratar um jogador mal, consegue pagar a folha salarial aí dos jogadores, dos funcionários. Impressionante, cara. Um clube que arrecada mais de um bilhão por ano. Cara, e é impressionante que o Neto falou aí. O presidente não recebe nada. Tem alguns cargos ali também que não recebem nada. Os caras trabalham de graça, né? É engraçado, né? De graça, mano, tem muito favor ali dentro ali. Muito favor ali dentro ali de empresário, jogador, base, essas coisas aí. Ninguém trabalha de graça, não. Então, cara, esses jogadores aí, Vitor Sá, apesar que, não sei se ele tá, mano, acho que ele tá saindo do clube lá da Rússia dele, que joga, acho que é Krasnodar o clube, Carlos Vinícius aí, mano, é um jogador que, na minha opinião, é o que mais tá adiantado, porque ele tá sem clube, ele quer muito jogar no Corinthians, abaixou pra caramba o salário dele, se não me engano, ele aceita receber ali em torno de 800 mil, a gente imaginava que seria ali 1,5 milhão e tal, mas ele quer muito jogar no Corinthians, ele que jogou com o André Ramalho no PSV da Holanda, ele perguntou pro André Ramalho como que é no Corinthians, então, mano, ele quer jogar no Coringão, mano, por esse salário eu aceito fácil. Biel ali, cara, muito caro, 7 milhões de euros, então, cara, impossível a gente ter comprado ele por esse valor. Igor Vinícius, fraco demais, foi pro Santos, horrível. Esse David Pastor, não conheço, não faço a mínima ideia quem seja esse lateral direito, esquerdo, aliás, direito, né? Não conheço. Ronald de atacante, não faço a mínima ideia quem seja. O Elinho foi muito bem no Bragantino, cara, fazia cada golaço, principalmente contra a gente, era só tapa no ângulo ali. Também o Denilson, volante do Cuiabá, cara, no começo ele até despontou bem, mas depois eu acho, se não me engano, ele começou a ficar na reserva lá, então, Cuiabá também tem um problema com a gente, com o Ranieri, o presidente lá vive dando entrevista, cutucando Corinthians, então, acho, cara, o único aí realmente que possibilidade real, na minha opinião, é o Vitor Sá e o Carlos Vinícius. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!